Olá, graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje, 9 de novembro de 2022. Eu estava aqui pensativo com o que está acontecendo no mundo, mas quando a gente lemos a palavra do Senhor, Deus, Ele nos dá a resposta e nos fala consigo o que está acontecendo no mundo, que está cumprindo a palavra do Senhor. Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 14 e 15, diz assim: pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, a quem se desvia do mal arrisca a se despojado, e o Senhor ouviu, e foi mal aos seus olhos, que não houve justiça. Nós estamos vivendo um mundo que a injustiça, a maldade e a corrupção se tornou em primeiro lugar, em vez de buscar a verdade. O povo está sendo massacrado por um povo socialista, um povo que se diz dono do mundo, dono da lei, esquecendo que o dono da lei é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele fez a lei e a justiça para ser observados, e além de ser observados também ser compreendido por Deus e obedecer os estatutos e a lei do Senhor. Assim como existe a lei da terra, existe também as leis do Senhor. Só que eles estão passando por cima das leis da terra e das leis de Deus. A palavra de Deus diz que a verdade, ela anda tropeçando pelas ruas, e a falsidade cada dia aumentando mais, e pôs longe a justiça de Deus, esquecendo da justiça de Deus, esquecendo também da justiça que nós devemos cumprir como cidadão, como filho de Deus. Nós devemos temer ao Senhor, também fazer justiça, a justiça que seja agradável e boa aos olhos do Senhor. Mas a injustiça que está fazendo aqui, a justiça pelos homens, diz a palavra do Senhor que está sendo mal aos olhos do Senhor. E nós precisamos ser os verdadeiros intercessores, reconhecer os nossos erros, o nosso pecado, e voltar a proclamar o Senhor, a voltar a viver a justiça do Senhor, os mandamentos do Senhor. Aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, diz uma coisa muito forte para nós. Profeta Ezequiel, capítulo 14, e o versículo 14 diz assim: ainda que estivesse no meio dela esses três homens, preste atenção, três homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, mesmo que eles pedem justiça, Deus falando, livraria apenas sua alma, diz o Senhor Jeová. Aqui Deus está falando, ainda estivesse no meio dela o que? A terra. Irmãos, veja bem aqui uma situação, o julgamento que estava ali por vir sobre Jerusalém, era tão certo, que até mesmo se tivesse esses três homens aqui de Deus, conhecido pela retidão, conhecido ali pelo que eles eram honestos com o Senhor, tinha temor do Senhor, assim Deus que não poderia livrar mediante orações desses três homens. Então a condição moral de Jerusalém, de Judá, se tornou tão pecaminosa, que Deus fez ali, olha, se tivesse esses três homens na cidade, eu pouparia somente a alma deles. Irmãos, eu quero dizer para você nesse dia de hoje, tenha um compromisso sério com Deus.
Faça um compromisso com Deus, de corpo, alma e espírito. Seja íntegro diante do Senhor. Noé, no meio de uma geração perversa, aonde a justiça ali perante os olhos do Senhor não havia mais justiça, porque o povo tinha rebelado contra Deus. Os homens tinham deixado de ter temor ao Senhor, tinha deixado de ter retidão com o Senhor, mas somente Noé continuou firme, reto, e Deus achou graça na vida de Noé. E Daniel não foi diferente. Daniel viveu na Babilônia, mas não deixou a Babilônia entrar dentro do seu coração. Daniel foi um jovem íntegro, um jovem reto, que obedecia à justiça do Senhor. Mesmo que fosse para pagar com a própria vida. Daniel passou por momentos difíceis, cova de leões, mas ele não deixou de ser reto diante do Deus Todo-Poderoso. E falando também aqui da vida de Jó, o próprio Deus falou de Jó. Para não ficar nas minhas palavras, só em minhas palavras, vamos conferir na palavra do Senhor o que Deus falou a respeito de Jó. Irmãos, nós precisamos de tomar uma atitude séria com Deus. Nós precisamos a cada dia estar com a nossa vida no altar do Senhor, ser reto diante de Deus, fazendo a justiça, justiça de santidade, justiça de honestidade, justiça de temor, justiça de andar com Deus. Ó que Deus diz sobre Jó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Irmão, a Bíblia está recheada de heróis da fé, mesmo vivendo num mundo, uma circunstância difícil daquela época. Ele nos traz um exemplo de fé, um exemplo de honestidade, um exemplo de temor ao Senhor, para que nós possamos também fazer o mesmo, ser honestos, reto, desviar do mal, ser temente ao Senhor. Uma coisa eu tenho que falar para você, sempre falo: este mundo, esse sistema que nós vivemos, ele está querendo fazer o povo de escravo do sistema. Sai desse sistema, vem para o sistema do Senhor, vem pela palavra do Senhor. Este mundo, cada dia que passa, vai de mal a pior. A verdade anda tropeçando nas ruas. A verdade anda com vergonha da injustiça que os homens têm feito. Somente injustiça, mentira, e não tem temor ao Senhor. Este mundo não tem temor ao Senhor. O Deus desse século cegou ao entendimento dos homens para que eles não vejam a luz, para que a luz do Senhor Jesus não resplandeça sobre eles. E nós que conhecemos a palavra do Senhor, irmãos, vamos viver a palavra do Senhor. Vamos viver. Se for preciso enfrentar o fogo, se for preciso enfrentar leões, enfrente no nome do Senhor dos Exércitos. Deus é contigo. Assim como Deus foi fiel a estes homens do Senhor, Deus também é fiel à geração que não curva diante de deuses deste mundo. Irmão, deixa a vaidade de lado, deixa a corrupção de lado, vem viver em santidade para o Senhor. A palavra de Deus diz que sem santidade é impossível nós entrar no reino do Senhor, é impossível nós ver Deus. Seja santo, seja separado da imundícia desse mundo. Mesmo se tivesse esses três homens aqui, Noé, Daniel e Jó, Deus ouviria as orações deles, mas Deus falou que ia poupar somente a alma deles. Irmão, conserve o seu corpo, alma e espírito.
Deus não está preocupado com as coisas deste mundo. Deus está preocupado com a sua alma. Como está a sua alma? Como está a minha alma perante ao Senhor Jesus? Este corpo para nada mais presta, irmãos. Este corpo vai descer o pó, vai ser comido pela terra, comido pelos bichos. O mais importante você tem que preservar é seu espírito, a sua alma, para encontrar com Deus Todo-Poderoso. E vamos interceder em favor da nação, para Deus ter misericórdia dessas almas que estão longe do Senhor, estão distante do Senhor, jovens que estão distante do Senhor. Eu nunca vi uma geração igual nós estamos vivendo hoje. Ninguém quer ter compromisso com a Bíblia mais. Ninguém quer ter compromisso com a palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo uma hora de uma grande surpresa. O Senhor Jesus está voltando. Cristo está voltando para buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Faça uma aliança com Deus. Faz um pacto com o Senhor. De você viver sincero, íntegro com Deus, retidão com Deus, e desvia-se do mal, para que Deus tenha misericórdia de nós, que possa salvar as nossas almas. Aceite Jesus como seu Salvador. A turbulência que esse mundo está passando é mostrando para nós conservar o nosso corpo, nossa alma em santidade. Larga a vaidade desse mundo, larga a avareza deste mundo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Até uma outra rica oportunidade, se o Senhor assim permitir. E breve, essa palavra do Senhor aqui, ó, a Bíblia, ela vai ser proibida. E você vai ser proibido de falar do Evangelho. Você vai ser proibido de evangelizar nas ruas. Aproveite esse tempo. É tempo de salvação. É tempo de arrependimento. Aceite Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e tua casa. Graça e paz. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.